teve um case muito legal, um diretor uma vez chegou para a nossa equipe e falou assim, a gente vai dar um show do Roberto Carlos para os médicos, é um investimento muito alto, só que eu preciso colocar as cadeiras de forma estratégica, colocar pessoas médicos que vão fazer um conversar com o outro. O que a gente fez? A gente fez um estudo de rede neural. Então, através da rede neural, a gente conseguiu descobrir quais os nós mais influentes, através de um monte de informação. Então, ele distribuiu esses médicos influentes em posições estratégicas. Eu não estava lá, mas ele falou que funcionou. Então, o dado você consegue fazer mágica com ele. Aí no Einstein, como eu comecei a ter um contato maior com ciência de dados, com estatística e tal, eu falei assim, eu preciso estudar mais esse negócio de Big Data. Aí eu fiz um MBA na FIAP, São Paulo, em Big Data. E aí eu falei assim, o Einstein, eu estou muito no mundo de análise de dados. Eu falei assim, eu preciso procurar um job nessa área. Eu consegui um job como engenheiro de dados na Telefônica. Aí, meu amigo, aí eu vi o que era dado. Porque cada clique, cada movimento que você dá com o celular é mandado dado para a antena. Cada clique que você dá no seu controle remoto quando você está assistindo algum programa lá no plano da Telefônica, da Vivo, você está jogando dado para o Big Data. Então a gente coletava tudo isso para analisar. Tinha vários cases, era muito comum a gente receber demanda da Polícia Federal, por exemplo, para analisar quadrilha. Então a gente pegava todos os dados de conexão, né, entre os celulares para tentar encontrar o cara que mais liga para o outro. Provavelmente esse cara é um hub, talvez seja o chefe da máfia. E aí, da Austrália eu vou falar um pouquinho mais pro final, tá? Agora eu vou dar uma congelada aqui na minha experiência profissional e falar um pouquinho mais de Big Data. A melhor definição de Big Data, que na minha opinião, é a melhorzinha aí, são os 4 Vs. Volume. Hoje a gente gera na média de 40 zettabytes. Na verdade, a partir de 2005 a gente gerou mais ou menos uns 40 zettabytes. 6 milhões de pessoas usam celular. Cada clique que você dá é dado que gera. Esses relógios, acho que alguém deve ter aqui, relógio que mede o batimento cardíaco também, está mandando para uma nuvem. Então assim, é muito sensor mandando dado para o servidor. Só que você precisa atender um outro V, que é velocidade. Hoje o dado é tão importante que você precisa analisar ele de uma forma mais rápida, até em tempo real, para tomar uma decisão. Então, um outro V é velocidade. Veracidade. Um dos grandes problemas que a gente tem nas empresas hoje é o dado sujo. Por exemplo, a gente teve uma reunião hoje sobre isso. O CEO fez algumas perguntas e falou, por que esse projeto não termina logo, né? Eu preciso ver os dados, porque o dado está sujo, é um sistema que não se comunica com o outro, é nome de pessoas que está escrito de N formas. Então, assim, é algo muito crítico. Então, se você não limpar esse dado, você vai concluir coisas erradas com sua informação. Variedade. Esse é um dos Vs mais fortes aí do Big Data. Hoje a gente tem dado de imagem, a gente tem dado de som, a gente tem dado estruturado, que é de banco de dados, a gente tem dado de um monte de características. Uma das grandes diferenças entre BI e Big Data é isso, porque no BI você tem dificuldade de analisar uma imagem, por exemplo, porque você não tem ferramenta e tecnologia adequada para fazer aquilo. No Big Data, você já tem uma série de ferramentas que permite você fazer isso. Aí, um dos profissionais mais contratados na área de Big Data
é o Data Science, que quando surgiu esse nome Big Data, a gente brincava que era o super-homem, né? Que é o cara que faz tudo, é o cara que era raridade no mercado, porque o cara tinha que saber Python ou Scala de linguagem de programação ou Java, o cara ele tinha que manjar muito de inteligência artificial, ele tinha que manjar de business, ou seja, o cara tinha que ser tudo. Aí passou uns 2 anos depois de ter surgido esse nome Big Data, aí o pessoal começou a separar um pouco. E aí surgiu o Data Analyst e o Data Engineer. Então assim, o Data Science é um cara que tem uma pegada muito forte em Machine Learning, em estatística, esse é o mundo dele. Linguagem de programação, se você quer ser um Data Science, a melhor que tem é Python. Por quê? Porque é um Python. O R também é uma linguagem bem legal. Porque são linguagens que têm uma série de bibliotecas que você importa no seu código e consegue desenvolver alguma análise. Diferente do Scala, que é uma linguagem funcional, ela é um pouco diferente. Ela foi derivada do Java, que normalmente o Data Engineer utiliza. É uma linguagem um pouco difícil de aprender, mas é uma linguagem que quando você faz a engenharia para fazer análise de dados, a performance dela acaba sendo melhor. Tipo assim, eu não estou falando porque eu li em artigo, na verdade essa foi uma experiência que a gente teve lá na Telefônica, a ponto de rodar coisa em Python e rodar coisa em Scala, e o Scala ele acabou performando melhor. Então quem tem um pé no mundo Java, o Scala ele acaba sendo mais fácil. O Python é uma linguagem legal de programar, porque ela é fácil, ela não é difícil, entendeu? Então essa que é a diferença de linguagem entre esses dois profissionais. Data Analyst. O Data Analyst é o cara que vai pegar o dado que foi ingerido pelo Data Engineer e o dado que foi analisado pelo cientista de dados e gerar dashboards, apresentar para o CEO. É um cara que tem que manjar muito de SQL, de query, para consultar esse banco de dados. Então, assim, na teoria, o engenheiro de dados foi lá, amarretou todo o dado, transformou dado de imagem em dado de texto, em dado estruturado, que o Data Analyst vai conseguir acessar. Esse cara aqui, o Data Science, ele está predizendo algumas coisas através de alguns modelos. Então, o Data Analyst ele pode colocar predições no dashboard para apresentar para o CEO. Então, é essa que é a diferença entre esses 3 profissionais. Na Austrália, como que está esse mercado de Big Data? Está bem aquecido. Ele está crescendo cada vez mais. Inclusive, eu até peguei uma análise da Indeed, que fala como que está a quantidade de posting de job de Data Science. Você vê que está crescendo cada vez mais. Cada vez mais. E eu acredito que isso vai demorar para começar a estabilizar. Porque a gente está gerando muita informação. E o CEO, quando a gente conversa com o CEO da empresa que a gente está, ele fica maluco quando ele vê os dados. Porque ele, na teoria, tem muita empresa fazendo estratégia no escuro, porque ele não sabe o que tem dentro dos sistemas. Os sistemas não se comunicam. Então é por isso que é importante investir mais em Big Data, em BI, para conseguir melhorar a sua tomada de decisão. E para as outras, para o Data Engineer e para o Data Analyst, a tendência é quase a mesma. Se você for lá, por exemplo, no Google Trends e digitar essas palavrinhas-chave, você vai ver que o pessoal está buscando cada vez mais essa palavra no Google. Por quê? Porque o mercado está pedindo muito. E a Austrália, inclusive o governo da Austrália, você vê que surge cada vez mais vagas
para trabalhar dentro do governo para analisar os dados, para ver se a gente está fazendo mais que 20 horas. Então, assim, é esses caras aqui de Big Data que vão dedurar a gente. Né? Certificações. Aí o pessoal costuma perguntar, como que eu consigo entrar na área de Big Data? Tem que gostar de estudar, tem que gostar de tecnologia, porque assim, acho que faz 3 anos que eu estou na área de Big Data, eu acho que eu já tive que estudar umas 30 ferramentas, porque cada dia surge uma nova. É que eu gosto muito de tecnologia, então isso para mim acaba sendo um lazer, mas às vezes eu confesso que dá vontade de mudar um pouco de área, porque é cansativo. Muito rápido, né? É, muito rápido, cara. Por exemplo, a ferramenta de ingestão em streaming em tempo real, ela chama Kafka. Passou um tempinho, surgiu uma outra, chamada Flume, que faz quase a mesma coisa, mas cada uma tem o seu ponto positivo e negativo. Passou um tempinho, surgiu uma outra, chamada Fláfica, que é a junção das duas. Então, assim, Big Data é assim. A gente até brincava que dentro do ecossistema de Big Data, cada dia surge um animalzinho. Porque tem um Hadoop, que é o elefante, tem um Storm, que é um tronco, tem uma outra ferramenta que é outro bicho, o Skill, enfim. Vai surgindo um monte de ferramenta que, meu, se você não tiver pé no chão e focar, você fica perdido. Isso aconteceu comigo quando eu entrei na área de Big Data. Eu falei assim, não, eu vou focar na área de engenharia de dados, que é a que eu mais gosto e é que eu acho que eu vou conseguir trazer mais resultado para a empresa, né? Porque Data Science estava muito longe da minha realidade, porque é muito estatística, eu não sou formado em estatística. Então eu falei, eu vou para esse mundo de programação que é mais fácil. Né? Cloudera, alguém já ouviu falar da Cloudera? Não? Cloudera é uma empresa, o que ela fez? Ela consolidou um monte de ferramenta de Big Data e criou o ecossistema dela. É uma das principais empresas de Big Data do mercado. E aí o que ela fez? Ela começou a certificar algumas pessoas para carimbar quem realmente está preparado para entrar no mercado. E algumas das certificações que eles vendem é de Data Engineer, Spark e Hadoop. Alguém já ouviu falar de Hadoop? Hadoop, na verdade, é a base do Big Data. Qual que é o lance do Big Data? É processamento massivo paralelo. Se você pegar um banco de dados tradicional, o processamento ele é feito na vertical. Então, assim, se você dobrar o servidor, não quer dizer que você vai ter 2 vezes mais processamento. Você vai ter mais ou menos aí 1.2, mais ou menos. Agora, se você for na horizontal, que é o conceito do Hadoop, se você colocar mais uma máquina, você vai dobrar o seu poder de processamento. Então é esse que é o lance do Hadoop. É por isso que é rápido, é por isso que está bem famoso aí no momento, entendeu? Então assim, a base do Big Data é o Hadoop. Então é por isso que existe uma certificação só de Hadoop, que é o cara que vai cuidar da infra do Big Data. Spark é um outro framework que roda em cima do Hadoop, também tem um poder de análise fantástico de performance. Data Analyst é um pouquinho que eu falei antes lá. E o Administrator é o cara da TI, que você vai ligar e falar, o servidor não está funcionando, cara, a instância caiu. É o cara que vai ficar resolvendo as puxas de um monte de cluster rodando em paralelo. Né? Além da Cloudera, tem a AWS. A AWS está dando bastante trabalho para a Cloudera. Por quê? Porque a AWS ela já tem o ecossistema dela. Então ela tem o data center dela, ela tem as ferramentas dela. E o que ela fez? Ela pegou o Hadoop e meio que mudou esse nomezinho para EMR. Que na verdade, no fundo é o Hadoop rodando dentro do ecossistema da AWS. Tá? E aí a AWS ela tem uma série de certificações. E a de Big Data, ela entra como especialista. Ou seja, é aconselhável que você façam pelo menos essa
Solution Architect. E aí você pode ir para Big Data. Por quê? Porque imagina só, você vai pilotar uma Ferrari, mas não sabe nem mudar a marcha dela, entendeu? E o ecossistema da Amazon, cara, é muita coisa para você estudar. Eu sou certificado Cloudera. Agora que eu comecei a entrar no mundo da Amazon, por quê? Porque o mercado está pedindo. Tem muito, se você digitar lá no LinkedIn, tem muita vaga para AWS. Redshift, que é o banco de dados analítico deles, o Kinesis, que é o cara que vai fazer a extração em tempo real. Então, assim, o mercado está forte nesse sentido. Tem muitos parceiros da AWS que está turbinando o mercado. Né? E aí tem uma outra certificação de Machine Learning, que é um pouco o mundo do Data Science, tá? Que essa eu não conheço muito. Essa daqui, eu estou estudando para essa certificação e para essa. E eu confesso que está um pouco cansativo, mas é bacana, vale a pena. Esse é o Netflix, né? É o meu Netflix. Final de semana. Elas são vinculadas? Você não necessariamente pode ir direto para Big Data ou você precisa passar? É que assim, cara, na teoria, a mesma coisa. Como que você vai prestar uma prova de banco de dados se você não sabe nem fazer query, por exemplo? Então, assim, você tem que... Essa daqui é obrigatória, você tem que fazer. Não tem como você não fazer essa. Porque aqui que vai dar uma base do que é a AWS, entendeu? Tem um monte, tem S3, que é a parte de storage. Tem a ACE2, que é a ACE2, que é a VMware. Então, assim, tem uma série de ferramentas que você precisa saber para depois você entrar nas ferramentas do Big Data. Por quê? Porque o Big Data usa essas tecnologias para rodar. O EMR, ele usa a S3 para fazer o storage. Então, assim, não tem como você desvincular isso, entendeu? Mas aí tem um site que é o que eu uso para estudar, chama Cloud Guru. É fantástico o site, cara. Tem todos os cursos para cada certificação. E não é caro. Então, se você quer entrar para esse mundo da Amazon, vale a pena. E você vai conseguir. Se você tirar essa certificação, tenho certeza que você consegue um emprego daqui a um mês. Porque não tem. E se vocês não acharem, me fala que eu indico uma pessoa que tem vaga. Porque assim, não tem profissional. Essa daqui eu sou Tira essa daqui. Mas quanto tempo leva para você tirar essa primeira? Essa primeira? Cara, depende. Depende do seu... Da sua pegada. Da sua pegada. Mas sei lá, se você estudar todo dia, umas 2 horas por dia, usando, por exemplo, o Cloud Guru, cara, eu acho que em 2 meses você tira, até menos. Eu conheço gente que tirou em 2 meses. É que depende, né? Que a vida nossa aqui na Austrália, pelo menos a minha, não foi fácil, não está sendo fácil. Então você tem que fazer... Depois eu vou falar um pouco da minha experiência profissional de cleaner, de dishwasher, que às vezes dá uma cansada. Então assim... vai ter que passar por isso. Assim, não é diferente. Algumas pessoas são abençoadas de conseguirem um job direto. Mas eu não fui esse cara, eu tive que ralar muito. Né, Pedro? Eu até brinco com o Pedro, falo assim, cara... Esses dias a gente estava almoçando lá, tinha que lavar a louça. Falei, cara, pode deixar que essa experiência eu tenho. Sou sênior. Uma pergunta, a Google não está correndo junto com... Tá, uma outra, é que eu não coloquei aqui, mas a Google, eu tirei uma certificação da Google, de Big Data, que é a primeira lá, fundamental. É um mundo também que está bem acelerado. Eu particularmente... não é que eu não gosto de Google, mas eu prefiro essas tecnologias, porque a Google muda muito, cara. Você aprendeu um negócio, amanhã já não vale mais, entendeu? Então, assim, como eu... É o nome, né? Eu tô meio sem energia, eu tô focando nessas tecnologias que tá indo num ritmo mais tranquilo, né? Mas a Google, sem dúvida, tem muita vaga. Na Austrália,
eu não consegui ver muita vaga de Google, cara, por incrível que pareça. Só no Google. Só na Google. A Azure também tá indo bem. A Azure ela é muito forte na área de análise de semântica, de voz, de texto. Eles têm um motor cognitivo deles é bem forte. Então, se você quer ir para essa área se você quer ser um data science mais focado para essa área de análise de texto, análise de som, de voz, de vídeo, a Azure é uma boa plataforma para você estudar. Essa aqui é agora eu vou falar um pouco da minha experiência profissional. Até coloquei uma frase aqui meio de motivação. Forte é aquele que não desiste de seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho. Cara, eu vou te falar, quando eu cheguei na Austrália, até comentava com o Marquinhos, né? Quando eu cheguei na Austrália, eu achei que eu ia chegar aqui, ia arrumar um job na minha área, ia ganhar um dinheiro bom e beleza. Mas não foi isso que aconteceu, cara. Eu fui cleaner, eu fui dishwash, cara, eu fiz de tudo aqui já. Delivery, Uber, Menulog, que eu acho que é a realidade de algumas pessoas aqui. Só que depois de um ano, deu mais ou menos um ano, eu consegui a primeira oportunidade na área. Só que quando chegou mais ou menos nos 6 meses, eu confesso para vocês que eu tinha esquecido quem eu era e a experiência profissional que eu tinha. Então assim, toma cuidado com isso, porque às vezes você esquece que você é um engenheiro, que talvez você é um cara de redes ferrado, entendeu? E aí entra nessa onda de trabalhar que nem louco para pagar visto, de estudar inglês e acaba focando um pouco errado. Tem muito brasileiro que às vezes se perde nesse sentido. Então assim, toma cuidado com isso. Existem oportunidades de part-time aqui. Eu, por exemplo, trabalho como part-time. Eu trabalho na mesma empresa que o Pedro é meu gerente, então é ele que me cobra todo dia. Não faço nada, São Paulo. Mas assim, eu tô na 5ª semana, eu falo pra vocês que às vezes é um pouco difícil, porque você vai para uma reunião e às vezes para você entender o australiano é difícil, cara. Tem um cara na nossa empresa que é muito difícil de entender, o accent dele é muito puxado. Mas assim, pula e nada, você não vai afundar, eu garanto pra você, eu não afundei até agora, está dando certo. Então assim, e faça network, isso que o Pedro falou de participar de meetup, de trocar ideia, de adicionar o pessoal, a comunidade brasileira. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou brasileiro, que eu sou de TI, porque o pessoal de TI, cara, brasileiro ajuda. Se você chamar qualquer um aqui, vamos tomar um café, um cara que está trabalhando aqui, com certeza ele vai tomar um café com você. Então assim, converse com esse pessoal, entendeu? Não tenha medo de às vezes você ir lá para uma entrevista e travar o inglês. Eu fiz 3 apresentações para conseguir esse job. Qual que foi a minha sacada? Montei um PPT com os projetos que eu tinha desenvolvido e praticamente eu decorei o que eu tinha que falar. Então eu cheguei lá preparado, apresentei tudo, ele fez algumas perguntas, eu peguei as keywords e respondi. E o que você precisa fazer quando você vai procurar uma vaga de part-time é convencer o cara que está te contratando que ele precisa de você, que ele não precisa contratar um full-time. Porque assim, a gente vai ser contratado ganhando um pouco menos. Não acho que você vai conseguir, que não, Data Science hoje ganha 130 a hora, mais ou menos. Contractor? Mas deve ser em torno de 80, 100, sei lá, uns 80, né, o cara aqui. Hoje, a Engagement em Data Science que saiu de uma vez, ele está ganhando mais ou menos 130 mil a 150 mil dólares por ano. Ou seja, ele como full time, né? Então ele vai estar ganhando uma faixa entre 60 e 70 dólares a hora. Que é um baita do salário. Então assim, o part-time, às vezes você vai ter que dar uma baixada, mas com certeza você vai ganhar mais do que você ganharia com cleaner, e vai estar na sua área, vai estar fazendo o que você gosta. Então assim, o meu momento chegou e com certeza se vocês focarem, vocês vão conseguir. Só que tem que ir atrás, cara.
tem que perder esse medo. Eu sou uma pessoa muito tímida. Então, assim, para falar em inglês, uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Foi muito difícil. Então, pega um amigo seu, apresenta para ele o seu projeto, entendeu? Então, assim, tem que praticar. E, assim, inglês, eu tenho muita dificuldade com inglês. Eu falei que eu vou aprender inglês quando eu estiver na fogueira, que é o que está acontecendo, entendeu? E você vai ter muita dificuldade, cara. Às vezes tem semana que você fala, meu Deus, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar um projeto de análise de dados e eu não estou entendendo o que o cara quer. Você imagina a situação. Ainda bem que tem um Pedro para me salvar. Então, assim, mas, dá certo. Dá certo. Pede o e-mail para documentar, tenta ler o e-mail, pegar o que o cara quer. Manda tudo por e-mail. Tudo por e-mail. Fala que você tem que documentar. Fala que você tem que documentar. Inclusive hoje a gente fez a apresentação da primeira entrega do projeto, que é um dashboard que faz o mapeamento de todos os alunos deles, né? E o cara pirou. Ele gostou muito, ele falou assim, nossa, que legal, nossa, eu não tinha essa visão. E agora a gente deu o doce, ele quer mais, agora ele quer cruzar com o dado financeiro. E aí nunca tem fim, entendeu? Então, assim, se você quer entrar na área de Big Data, se quiser até trocar uma ideia depois, eu passo mais detalhes, é uma área bacana, mas que tem que gostar de estudar, porque muda toda hora, tá bom? É isso. Legal.